estende meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. E é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Como diria o Padre Lucas, né? O Padre Lucas celebrava 2 semanas seguidas. Ele dizia assim: me desculpe, mas é uma overdose do Padre Lucas. E eu estou sendo uma overdose de junto para você esses 2 dias, né? Mas é uma overdose de testemunho de minha vida com Nossa Senhora. Ontem a gente cantou, Israel, sai agora não. Ontem a gente cantou, opa, perdoado. Ontem a gente cantou, né? É uma música que todo mundo sabe, mas que tem tudo a ver com o meu testemunho, que é a Mãezinha do Céu, né? A gente aprende no colégio, né? E a gente sabe nem falar direito, mas já vai cantando essa música, né? Mas aí vamos cantar, que vocês vão entender o porquê dessa música na minha vida. Ainda bem que hoje tem água, que é para a voz não se acabar, né? Sabe cantar? Eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Tem mais sorte, eu quero ver vocês cantando também. Vamos lá. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mais uma vez. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Só sei repetir. Eu quero te amar. Azul é teu manso, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Olha pra ela e diz isso: mãezinha, eu quero te ver lá no céu. E essa música, ela ficou entranhada na minha vida, né? E assim, eu vou começar esse testemunho desse ano bem no começo da minha vida, da minha existência. Com 3 anos de idade, eu fui atropelado por um automóvel. Não era esse automóvel, né? Que os carros de hoje são carros altos, que não tem transmissão embaixo. E antigamente os carros eram automóveis muito baixos e que tinha transmissão, aquele ferro, né? Que roda o tempo todo assim, e hoje só caminhão tem, né? A transmissão de carro é diferente. Então aqueles carros era impossível passar por cima de uma boneca e essa boneca não ficasse totalmente destroçada. E eu fui atropelado. O carro bateu aqui em mim, né? A cicatriz ainda existe, está aqui para todo mundo ver. E me jogou de baixo, né? E eu caí embaixo e ele passou por cima, literalmente. E quando ele passou, a única coisa que tinha acontecido comigo era a transmissão tinha raspado a minha cabeça, raspado o cabelo, né? E tive uma luxação na perna direita. Aquilo ali já foi um grande milagre. E aí quando veio lá, aí mamãe me pegava, meu pai me pegava no braço, né? Achando que tinha matado. Quem me atropelou foi um médico. E ele desceu do carro. Ele ficou assustado pensando em encontrar uma pessoa morta, uma criança morta, que estava a criança viva. E aí meu pai e minha mãe perguntavam, né? O que é que tinha acontecido, né? Lá embaixo daquele carro. Eu digo, nada. Não aconteceu nada, porque uma mulher muito bonita, com um manto azul, me cobriu. Ela se deitou em cima de mim. E eu dizia, lógico, não me lembro, mas isso está
está escrito num caderno, né, com as folhas muito amarelinhas, porque tem 60 anos de idade esse caderno. Mas está lá escrito, porque a partir dali a minha mãe começou a escrever tudo que a gente fazia, eu e os outros meus 5 irmãos, até os 15 anos de idade ele entregava o caderno. Então está registrado isso por um conselho do capelão da nossa família. E aí meu pai, muito devoto de Santa Teresinha, né? Chegou isso foi Santa Teresinha. E mamãe, que tinha me consagrado ainda no ventre, né? A Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dizia, foi Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E me levaram para a igreja da Sé, no Crato. Ainda hoje a posição praticamente é a mesma, né? Dentro da igreja. E meu pai levou direto para Santa Teresinha. Pronto, meu filho, foi essa mulher que se deitou em cima de você. Aí disse que eu olhei e foi, não, porque essa é feia demais. Né? Não foi essa não, a mulher se deitou em cima de mim. Ela é muito bonita. Ainda hoje eu sou apaixonado por cabelos grandes. Às vezes eu olho demais para a pessoa, não se preocupe, não estou querendo paquerar não. É porque eu estou achando o cabelo bonito, né? E o cabelo da Imaculada Conceição é lindo. É lindo. E foi esses cabelos que ficaram em cima de mim, além do manto. E aí a mamãe disse, foi não, tá vendo? Não foi Santa Teresinha não, foi Nossa Senhora, me esqueço da vida. Perpétuo Socorro, eu só quero dizer, Nossa Senhora das Dores, Perpétuo Socorro. E levou e eu olhei, não, essa também é feia. Interessante, ainda hoje eu tenho esse sentimento. Já pedi muito perdão a Deus e Deus disse que não. Eu não tenho que pedir perdão porque eu acho linda a Imaculada Conceição, que é a mesma. Né? E foi indo. E quando chegaram no final, no altar, né, já passando para o outro lado assim para sair, aí meu pai disse, não, isso é coisa de menino mesmo. Eu acho que foi uma pancada na cabeça, né? E ficou assim meio doido. Graças a Deus fiquei. Mas quando eu fui saindo, né? E disse que eu pulava nos braços do meu pai. Aqui é a mulher, aqui é a mulher. Era a Imaculada Conceição. Essa mulher foi que ficou em cima de mim. Eu não sei se foi a partir daí a minha paixão ou se eu já nasci apaixonado pela Imaculada Conceição. E aí eu comecei daí essa minha vida com Maria. Ela começou me salvando da morte aí, logo, lógico. Porque Deus tinha planos especiais na minha vida. Deus tem planos especiais na vida de cada um de nós. E o plano de Deus na minha vida dura para sempre. O plano de Deus na minha vida não muda nunca. E o plano de Deus na minha vida muda histórias. E mudou. E na sua também. Então diga para quem está do teu lado, Deus tem plano na tua vida, pode dizer. E o plano de Deus na tua vida dura para sempre. O plano de Deus na tua vida não modifica nunca. O plano de Deus na tua vida muda história. E assim foi começando a minha vida. Então, com 4 anos de idade eu fiz a minha primeira Eucaristia. 4 anos de idade. Então já tinha algo, né, diferente nisso aí. E aí fui crescendo. E Nossa Senhora comigo o tempo todo. E eu aquele menino muito quieto, né? Aquele que eu saía assim, do raio, né, de observação dos meus pais, e eu já estava aprontando. Né? Aquele menino que apanhava 7, 8 vezes por dia, né? E nem uma vez foi por engano nem por acaso, é porque eu merecia, senão eu não estava aqui hoje. No dia que eu levei 2 surras no dia, eu digo, meu Deus, estou ficando rapazinho. E foi indo. E aí aos 7 anos de idade o demônio começou. Primeiro ele começou querendo me matar, né? Quando o carro passou por cima de mim. Não conseguiu. E aí ele começou a querer matar minha alma. Com 7 anos de idade. Mamãe botou uma moça lá em casa, a filhada dela, veio do interior, lá do mato, mas sabia demais, né? Ela com 17. E ela me assediou. E aí, aquela história de fazia mal a mim, não, ela fazia bem. Mesmo eu achava isso.
sou. A história de ela, o negócio aí complica. Principalmente nos dias de hoje, né? A gente tem que ter cuidado, porque de uma hora para outra o pessoal era. Não, eu não era não, eu sou. Era, sou e serei. Então assim, durou ali uns 5 meses, aquela maravilha, né? Eu com 7 anos, com uma mulher de 17, e eu achando assim a mil maravilha. Isso eu me lembro hoje. Mas queimou etapas da minha vida. Queimou etapas. E naquela época a gente tinha que mostrar que era homem. Filho, homem, tinha que mostrar que era macho. Era cultura, tinha que mostrar que era macho. E a maior alegria era quando aquele filho homem procurava uma mulher, pagava e ficava com ela. Né? E com 12 anos de idade, eu não via a hora de chegar essa hora. E consegui meu dinheiro, e eu paguei a primeira mulher e eu deslanchei. Primeiro que eu já tinha experiência de 7 anos atrás. Né? Aliás, 7 anos atrás, não, de 7 anos, eu com 7 anos. Eu já tinha uma certa experiência e ela complementou essa experiência. E eu fui. E toda a vida eu fui muito vivo. Toda a vida eu gostei de comércio, toda a vida. Então eu comecei a fabricar colar, né? Eu comecei a fazer coisa na época do carnaval. Eu ia para a zona, porque eu já ia para a zona porque eu ia mesmo, achava dinheiro e ia, né? Como qualquer rapaz. E eu menino de 12 anos. Né? E aí eu comecei a fabricar tudo, e tudo eu vendia com facilidade. Né? Porque as mulheres não sabem de onde vem dinheiro, é muito, né? Ganho com uma certa. E eu vendia tudo, e vendia cara. Então eu tinha meu dinheiro para ir para minhas festas, para ir para as farras, para beber, para comprar uma mesa de baile de carnaval. Eu mesmo comprava com o meu dinheiro. Então era chamado filhinho do papai. Né? E assim fui indo, dei muito trabalho ao comissariado de menor no Crato, porque lá tinha os juízes comissários de menor. E eu deixava às vezes eles me pegarem, que era para eu poder machucar. Porque naquela época eu já lutava, e lutava bem, o jiu-jitsu. Então eu deixava eles me pegarem. Quando eles me pegavam, penava nas minhas mãos. Né? Então assim eu fui. E naquele meio da zona, eu fui vendo bebida, o fumo, né? A maconha, graças a Deus não tinha crack, mas eu comecei a beber, e comecei a fumar, e comecei também a fumar maconha, e aquilo, pelo Crato, né? Dando trabalho a todo mundo, lógico. Em casa não, em casa eu chegava assim, era maravilha, né? Graças a Deus meu filho é macho. Graças a Deus meu filho é macho. E era a alegria da família. Né? E aí foi passando. E o tempo foi passando e eu continuando daquela maneira. Bebida, cigarro, maconha. Né? Já começou naquela época a chegar no Crato os comprimidos chamados de prelutinho, né? Que é a aranha chamada. Mas eu nunca quis conversa com isso não. Eu usava muito o lança-perfume, cloretil. Eu usava, tomava porre daquilo. E aí foi proibido. E aí eu descobri que o quelene, né? Quelene é um vidrinho que anestesia. E eu então tomava muito porre daquilo também. O demônio me conduzindo para as drogas pesadas, porque o quelene me deixava numa lombra grande. Né? E cada vez mais eu, no Crato ainda, nas ruas, né? Eu brigava mesmo. Eu nunca procurei briga, mas quem procurava briga comigo encontrava. E quem encontrava, penava. Né? Por quê? Porque eu já tinha algumas armas nas minhas mãos. As minhas próprias mãos eram armas. E eu já comecei a usar naquela época manopla. Quem não sabe o que é manopla, é um sopro inglês. É feito de metal, você coloca os dedos, né? E dedo daqui dali, se você bater, você mata. Não precisava usar aqui, porque minhas mãos já faziam estrago grande. Graças a Deus, Deus nunca deixou usar. E eu fui andando. Comecei a namorar com 15 anos de idade. E aí o irmão mais velho da minha namorada não queria, porque eu era filhinho do papai. Tinha uma certa razão, mas eu não era filhinho do papai. Eu ganhava dinheiro, eu tinha meu dinheiro para tudo. E fui indo, fui namorando. E aí, na
Fortaleza. E aí ficou mais distante. Chegou aqui, a gente, né? Chegou aqui, eu com 16 anos de idade, e comecei a arranjar alguma outra namorada, e a minha sogra no crato acabou. Tinha razão, né? Mas eu falei para daqui, ó, eu vou namorar com você. Mas se me apertarem para casar, eu caio fora. Porque eu só me caso se for com minha namorada lá no crato. Não enganei ninguém. E aqui eu fui indo, né? Fui praticar halterofilismo lá no Becão. Tem uma amiga aqui daquela época. E lá eu comecei também a lutar karatê com o Maia. E aí aquilo que já estava dentro de mim alterou, piorou um pouco mais, né? Porque eu usava essas armas. Né? Então eu tinha um corpo bem definido como hoje. Hoje eu estou em forma de pote, mas tudo, né? Na época não, eu era halterofilista, né? Então era, chama hoje de malhado, né? Eu era malhado. E aí sarado, né? A barriga taquinho, e aqui. E aí o demônio mexeu com uma coisa que veio mexer para eu começar a fazer as vontades dele. Porque surgiu um programa, os mais antigos sabem, na década de 70, um programa do Flávio Cavalcante, o homem mais bonito do Brasil. E aí começou o meu avô e a namorada. Você vai, eu digo, não vou nada. Isso é culpa homem, não. Eu me livre, vou nada. Mas o meu avô tanto insistiu que eu terminei deixando que, quando eu soube a quantidade de gente que tinha lá para disputar esse homem mais bonito do Brasil, eu digo, opa, eu vou. Meu avô queria, a namorada queria, foi lá, fizeram a inscrição e eu fui. Tinha quase 400 pessoas, 400 jovens. Eu digo, na primeira lapada eu vou embora, né? Aí eliminaram 200, ficou só 200. E eu fiquei nos 200. Eu digo, oh, meu Deus, ainda? Aí na outra semana no programa, porque hoje é sábado, do J. Vasconcelos, acho que era isso, né? E o show do Mercantil também. Aí eu, de novo, eu digo, dessa vez eu vou embora. Aí nos 200 eliminaram 100. Eu fiquei entre os 100. E eu lá, né? Quando foi na outra semana, aí eliminaram 50, eu fiquei no meio de 50. Aí eu comecei, eu acho que eu sou bonito. Senão eu não estava aqui, né? E aí já começou, quem conheceu na época a Margem, Alcapana e Milano. Tudo começaram a me oferecer roupa, para eu desfilar com a roupa da Alcapana, da Milano e da Margem. E eu já, né? Sou bonito. Aí os 50 eliminaram, 30, ficaram 20. Eu fiquei nos 20. Eu já me olhava no espelho assim. Sou o cara. Esse cara sou eu. E eu chegava para vovô, o senhor tinha razão. Eu sou bonito. E a namorada satisfeita da vida. Eu estou com, né, um dos 20 homens mais bonitos do Ceará. Eliminaram 10. E eu fiquei entre os 10. Aí eu digo, rapaz, eu tô arrumando. Aí já comecei a ter mais cuidado, usar mais brilhantina, né? É do tempo da brilhantina. E eliminaram 10 e ficaram 5, eu fiquei no meio dos 5. E eu sei, minha gente, que eu fiquei só 2, eu e outro. Nessa altura do campeonato eu já não olhava mais para o só para cima. E aí começou um estrago. Porque aonde eu ia, eu tinha queimado etapas com 7 anos de idade. Quando eu fui assediado, fiquei viciado em sexo. E depois, porque eu tinha que provar que era macho, então eu ia para a zona, né? E pagava. Então eu fiquei viciado. Então naquela época o pessoal, os rapazes iam para a zona no sábado ou no domingo, eu ia de domingo a domingo. Todos os dias eu estava lá. Tinha lá, quem conheceu o centro da cidade, principalmente no centro da cidade, que tinha o Texas, tinha o Barba Azul, tinha o Lebator, né? Tinha essa turma toda. Então todo dia eu estava num diferente. E como eu era o segundo homem mais bonito do Ceará, automaticamente todo mundo tinha que fazer festa comigo, não eu com ninguém. E aí eu comecei a passar para isso, né? Então as mulheres eu não pagava mais, elas pagavam para mim. E eu comecei a beber, a farrear por conta delas. E eles se viravam mesmo.
mesmo, era o prestígio de estar com o segundo homem mais bonito do Ceará. Então o demônio mete tudo isso. E com as lutas, automaticamente eu saía embriagado, na zona daquela, brigava, eu batia. Quantas pessoas deixei mutilado mesmo, né? Com as minhas mãos, graças a Deus, nunca usei arma, né? Mas fui fazendo isso. O mundo me levando. Era como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Eu deixei a vida me levar. E eu fui deixando a vida me levar dessa maneira, fazendo tudo que não prestava, né? E aí naquela época eu fui indo, e aí eu cheguei, né? Reencontrei a minha namorada, depois dos 4 anos, assim, pelo querer e pela misericórdia de Deus. A família dela morando em São Paulo e a minha família aqui, era perfeitamente impossível a gente se encontrar, mas Deus fez a gente se reencontrar, né? Com 20 anos, em 1973 nós fomos para o Crato. Eu saí daqui, fui para o Crato, ela saiu de São Paulo, foi para o Crato, e lá nós não vamos. E no ano seguinte, no dia 28 de dezembro, nós casamos. Mas esse período do noivado ao casamento foi uma grande tortura na minha vida. Por quê? Meu medo era de eu chegar, ter a minha esposa, começar o meu casamento e eu fazer com ela o que eu fazia com as outras. Eu tinha uma só vez e abusava. Não queria mais nem ver. Que era que eu pagava, não queria mais nem ver. Então eu ficava assim, e agora? Vai acontecer a mesma coisa? Então eu comecei a lutar comigo. Eu não sabia que naquela altura do campeonato existia a história de ser violento para ganhar o céu, né? Eu achava que ser violento para ganhar o céu era eu ser violento mesmo. Mas não, para eu ser violento comigo, eu me violentar. Né? E eu comecei a me violentar. Eu comecei a me vigiar. E eu comecei a deixar de lado essa vida. Eu comecei a deixar de lado, e fui deixando de lado. E me casei com 21 anos. Eu me casei por amor. Dizem que eu me casei com interesse, porque ela tem muita terra, né? Nas unhas, porque não tem outro canto não, né? Nas unhas. E assim a gente casou, e eu precisava dar continuidade à minha vida. Eu nasci para ser pai e eu sabia disso. Eu nasci para ser pai, né? Então eu queria ter uma família. E aí foram os filhos nascendo. A droga eu não usava mais, e depois que eu casei, né? Quando eu casei no civil, eu falei para ela, hoje eu ainda vou no Fresh, né? Eu chamava Fresh, na zona. Mas não vou fazer nada, eu vou só beber, é despedida solteira, só beber, tudo tem direito, e a partir de amanhã é outro dia. Eu estou lhe dizendo logo, porque se for me contar amanhã, você já sabe. E foi dito e feito. No outro dia não precisava ninguém dizer, já sabia tudo. E aí quando nós casamos, realmente na igreja, pronto. Casa, trabalho, casa. Apenas. Mas me afastei totalmente da igreja. Totalmente. E aí, ganhei muito dinheiro, perdia tudo. Minha vida foi assim, esse gráfico, né? Um ECG. Tá lá em cima, tá lá embaixo, fica no meio, sobe de novo, desce. A minha vida foi assim. E aí eu achava que estava tudo errado. E aí comecei a ir, logo no começo no comecinho lá, quando eu nasci, só voltando um pouco, né? O meu pai era maçom. E o meu pai disse que ele vai se batizar na maçonaria. Para se tornar Lotus. E Lotus é o filho de maçom que quando completa 18 anos, não precisava de sindicância, não precisava de joia pagar, né? Já entrava de uma vez. Graças a Deus, Deus não deixou. Não me batizei lá. Eu me batizei na igreja católica, apostólica, romana. Com todo o poder, com toda a autoridade que o Senhor me deu. E aí eu fui. E com 21 anos de idade, me colocaram na maçonaria. Né? Me colocaram na maçonaria, então eu fui caminhando dentro da maçonaria, fui o chanceler da maçonaria mais novo do Brasil, né? Na década de 70 para 80. Todo o documento da maçonaria, daqui, da loja Novo
saísse de lá, tinha que ter a minha chancela. Eu tinha que chancelar, eu tinha que assinar, eu tinha que dizer sim ou não para aquele assunto, para aquele documento. E fui indo. Sou talvez dos poucos maçons, quer dizer, fui, não sou, que participou dos ritos da maçonaria, os 3 únicos ritos. A maçonaria tem apenas 3 ritos no mundo todo. Que é o escocês antigo e aceito, praticado aqui no Ceará. É o adoniramita, que é praticado lá na Zona Norte. Quando eu fui para Guajará-Mirim, automaticamente eu levei minha bagagem de chanceler. E cheguei lá como chanceler. E como chanceler eu tinha entrada livre na Bolívia. E na Bolívia eu participei de muitos ritos, de muitas sessões da maçonaria, que é no rito Ioc. Ou seja, os 3 ritos da maçonaria eu participei. Dos poucos maçons que eu tenho notícia que participou dos 3 ritos. E fui indo. Mas lá em Guajará-Mirim, eu cheguei lá, eu tinha uma loja, com pouco tempo eu abri a 2ª loja, depois a 3ª, e aí fui convidado a ser secretário municipal. E automaticamente passou, me jogaram para ser também rotariano. Eu fui do Rotary Clube Internacional. Não queria, mas fui. E aí assim, eu tinha poder, eu tinha autoridade, e eu tinha dinheiro, e eu tinha amizade. Mas eu não tinha paz. Eu tinha dinheiro para comprar o melhor colchão do mundo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o sono, então eu não dormia. Eu tinha dinheiro para comprar qualquer tipo de remédio, mas não adiantava. Não adiantava. Então no lugar de remédio eu bebia. A facilidade para tomar o uísque importado lá é muito fácil. É melhor beber uísque do que cachaça. Então eu bebia muito uísque. Chivas regal para frente. E eu bebia. E aí na segunda-feira eu amanhecia pior. Toda segunda-feira era a mesma promessa. Nunca mais eu bebo em minha vida. Isso nunca mais durava até sexta. Na sexta eu começava a beber, aí se todo mundo disse que não ia beber mais, que coisa é essa? Eu não sou nem rei, porque é uma palavra só. Aí a minha mulher dizia assim, eu bebo dependendo controlado. Eu digo, é porque eu não encontro essa bebida. E quando eu não encontro controlado, eu vou bebendo uísque, eu bebo cerveja. Nem ia, né? E a coisa foi indo, a coisa foi indo. E eu bebendo, eu bebi. Não, nunca saí de casa para beber nos botecos, não. Eu bebi em casa, Eu bebi em casa, botava boneco só em casa, mas não era boneco para bater em ninguém, Era boneco para ficar todo mundo perto de mim. Eu era aquele bebo, eu bebo égua, o pai d'égua e o filho da égua, Eu bebo é assim, tem esse tem não. Eu acho que eu era bebo égua. Porque eu queria todo mundo perto de mim, não fazia mal a ninguém, Mas queria estar ali, começando miolo de pote, e ninguém aguenta, hoje eu sei disso, E foi indo, foi indo, foi indo. E me bateu uma depressão muito forte. E essa depressão foi batendo em mim. E aí apareceu logo uma pessoa e disse assim, olha, você, essa sua depressão, essa sua tristeza, é porque você tem um encosto. E eu acreditei nesse encosto, Se fosse eu chutava a bengala para acabar com o encosto, Mas acreditei e comecei a ir nos primeiros terreiros. Lá em Guajará-Mirim ainda, E tomava aqueles banhos de cheiro, que de cheiro não tem nada, Cheio de alfazema, cheio de tudo quanto não presta. Fedia que só pegou tomava. Na beira dos igarapé, porque disse que os caboclos que estavam comigo, tudo gostava da água de igarapé. Mas nenhum ficou lá. E aí tudo pra cá, e aqui não tinha igarapé. Mas eu trouxe tudo indo pra cá. E eu fui começando a ficar. Mas eu não passava em frente, nem em frente à igreja. De jeito nenhum. Primeiro porque maçom não vai à igreja. O maçom diz assim, maçom que é maçom, ele toma banho de chuva, com raios e trovões, mas ele não entra numa igreja, nem para passar chuva. E eu acreditava nisso. Por isso que eu passei 31 anos sem me confessar. 31 anos sem me confessar. E quando cheguei aqui, continuei. E aí fiquei bem sucedido, Primeiro é o seguinte, eu trouxe dinheiro lá porque eu vendi tudo e vim. Então eu tinha algum dinheiro. E aí fui para a minha terra, lá para o Crato. E era
produtos também já começando a vender no estado vizinho, lá de Pernambuco, em Araripina. E de uma hora para outra eu vim em Fortaleza, peguei o resto do dinheiro, registrei a firma, registrei a marca, paguei muito caro para registrar a marca, e o resto do dinheiro que eu tinha, digo, ó, tá tudo aí fazendo dinheiro para mim, né? Então o resto do dinheiro eu fiz, investir em produtos de promoção. E aí esse produto foi lançado oficialmente na terra da minha esposa, lá no Araripe. Foi uma festa assim num dia, né? E o dinheiro foi embora todo. E nessa pequena indústria era eu e ela. E começamos a trazer mais uma pessoa, mais outra. Quando menos esperou, eu estava com 8 funcionários. E aí, aquele produto que eu vendia para um mês sumia numa semana, todo mundo comprando, era a febre do momento, né? Aí começou a mofar nas prateleiras. Ninguém queria mais nem experimentar o nome Bananix, né? Ninguém. E aí eu quebrei, voou as bandas. Porque o dinheiro todo que eu tinha trazido estava ali e estava acabado. Então eu cheguei em Fortaleza, meu primo encheu o tanque do carro e eu cheguei aqui com esse tanque cheio. E aí fui começar tudo de novo. Fui trabalhar de empregado para um primo meu. Fui ser vendedor dele, fui trabalhar com ele. E eu fui indo devagarzinho e começando a andar mais no espiritismo, nas mesas brancas. Comecei a ir da mesa branca para o espiritismo, baixo, alto. E comecei a ir também para o terreiro de macumba. Não para fazer macumba para ninguém, mas para desmanchar o que tinham feito para mim, segundo eles diziam. E ali fui lá, e fui me habituando com aquilo, fui ficando bem íntimo da coisa e comecei a ser cambão. Cambão é ajudante de pai de santo. Eu fui ajudante de pai de santo, né? E nas festas, aí tinha aquelas farofas consagradas ao Exu Caveira, ao Oxóssi, a não sei mais quem. Eu comia de tudo. E os farrafos de pó, porque eu bebo também. Bebia, fazia, comia farofa e batia tambor em terreiro de macumba. Veja como cheguei. Chegamos ao ponto, um dos escritórios mais luxuosos daqui de Fortaleza. E na época era o top. Era o prédio top, que era o comandante Vital Rolim. Estava acabando de ser construído. Aquele que é em frente ao edifício Rolim. Ali era o nosso escritório. Mas antes de a gente entrar, eu levei o meu guru para fazer um trabalho lá dentro, para limpar. E na segunda-feira estava uma bagunça, todo mundo era virado para cima, e era pingo de suor, eu acho que era suor, dizendo que era briga lá, né? Que houve lá dentro. Eu digo, Maria, o negócio aqui é feio. Então foi desse jeito. Eu tinha esse guru que qualquer negócio que eu fosse fazer, eu ia lá para ele receber as entidades dele, Mariquinha do Brejo, Urubatã de Deus, né? Caboclo Sete Flecha, Nego Gesto, menino, era todo mundo. Na minha casa eu botava uma dose de cachaça com o Nego Gesto todo dia. E do outro dia amanhecia cedo. Por quê? Bebia. Não é essa história de dizer eu não acredito, não, eu vi. E eu comprei uns copinhos próprio do Nego Gesto. E eu enchi de cachaça todo dia que estava lá em cima de um estante que eu tinha lá em casa. No outro dia amanhecia cedo. E eu enchi de novo, era para ele beber. E assim foi ficando. Além desse guru, eu tinha uma mulher. E essa mulher, ela botava cartas para mim, para saber se eu ia ser bem sucedido. Só dizia que eu ia ser, mas eu nunca fui. E assim foi indo, E a depressão aumentando. E aquilo que disseram que eram os caboclos, que eram os encostos, que eram isso e aquilo em minha vida, né? Não melhorava nunca. Eu digo, rapaz, isso é o inferno, pode ir comigo, eu não fico bom. E a depressão piorou. E como foi numa sexta-feira de determinado, uma sexta-feira de março de 1992, acho que era dia 6, 5, eu fui do Palácio Progresso falar com um tio meu, ele não estava, e eu fiquei esperando. E esperando, eu me peguei, eu digo que foi Deus vai nascer. Porque foi quando o elevador chegou e fez plim, e eu voltei a mim.
eu me peguei já com as mãos para pular do 9º andar do edifício Palácio Progresso. Ali eu cheguei, literalmente ao fundo do poço. Literalmente. O demônio tentou, de todas as maneiras, me derrubar, né? Levar minha alma para o inferno. Não era só meu corpo, era tudo. Mas tinha Nossa Senhora comigo. E aquela música que eu cantava todo dia, Mãezinha do céu, eu não sei rezar. E muitas vezes eu cheguei embriagado e na adolescência chapado também. Eu rezava as 3 Ave Maria, que eu rezo de noite, e 3 Ave Maria de manhã, o Santo Anjo. E muitas vezes eu passava a noite todo dia tentando rezar uma Ave Maria e não conseguia. Eu dizia, Ave Maria, cheia de graça, salve rainha. Vi que estava tudo errado, voltava de novo e não conseguia rezar. Mas a intenção de rezar já fazia com que ela estivesse ali pacientemente do meu lado, segurando em minhas mãos e me conduzindo. E nesse dia, nessa sexta-feira, foi a sexta-feira negra da minha vida. Eu voltei para casa, não quis mais conversa com ninguém. A minha filha mais nova era pequenininha, muito ligada a mim, me abraçava, me beijava. Ainda hoje faz isso, né? A mãe da Maria Clara, ainda hoje ela me beija tantas vezes. Eu digo, peraí, menos, né? Mas nem isso eu queria. E aí passei a sexta, o sábado, o domingo, cada vez pior, cada vez mais escuro, cada vez mais triste. E aí na segunda-feira, dia 8 de março de 1992, eu saí do quarto e eu fui lá para a varanda do meu apartamento. Mamãe ia passando do dela e eu perguntei, mamãe, a senhora vai para onde? Essa eu vou para o grupo de oração. E foi passando. Por quê? Porque ela já tinha me chamado muitas e muitas vezes de vou nada. A igreja católica não vale nada. Imagine bem esses grupos de doido aí. Eu nunca tinha visto um grupo de oração. Eu só achava que era. Eu já fui dizendo, eu não quero saber de ser alienado não. Vou não. Você é doidice, eu não vou. Dizia antes. Mas nesse dia eu disse, espera só um momentinho que eu vou também. E ela esperou. Eu disse, então que ele roupa e fui. Primeira vez, 8 de março de 1992, no grupo de oração Pedra Espiritual, da comunidade Cordeiro de Deus. Foi a pior experiência da minha vida. Gente, começaram a louvar e levantar as mãos, e eu ia levantar e não tinha coragem, botava no bolso, e aí ficava com vergonha, botava no bolso, botava para trás, aí ficava com vergonha, cruzava os braços. E eu só dizia assim, meu Deus, acaba com essa tortura que eu não piso aqui mais nunca na minha vida. Né? E quando o coordenador, né, abençoou para a gente, isso eu ia dizer o amém lá na calçada. Eu ia dizer o amém lá, porque eu não queria mais saber daquilo mais nunca. Mas Deus conhece. Nossa Senhora estava na porta. Por uma pessoa que ele não dizia nem o nome dele, de tão tímido que ele era e tão calado. Ele pegou no meu braço e disse, um momentinho. Aí começou a falar da minha vida. Começou a dizer tudo da minha vida e era impossível. Porque ninguém acreditava que um dia eu pudesse ir na igreja, quanto mais no grupo de oração. Ninguém. E ele falou coisa que só eu sabia. Então eu sabia, aqui é de Deus. E ele falou, é tanto que eu me encontro com ele ainda hoje, o nome dele é Maurício, abaixo de Deus, eu te agradeço por você ter falado tudo. Rapaz, foi eu não tenho certeza. Ainda hoje eu não tenho coragem de falar com ninguém, eu ia falar com uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu digo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então assim, e aí ele disse, amanhã você tem um grupo, tem as conselheiras lá na igreja de São Bernardo, você vai lá. E eu fui. Cheguei lá, que hora? Ela, 9 horas, 7 horas da manhã eu estava lá. E aí eu cheguei, fiquei lá, quando chegaram, aí foi logo Deus mandou duas servas dele, muito místicas. Era a Conceição, que é cunhada do D'Artagnan, e a Maria de Jesus, era muito, tem até um jeito, um defeito na perna. Mas são altamente ungidas. E aí elas começaram a orar em mim, e já foram orando em línguas. Aquela oração em línguas da segunda-feira, da segunda-feira passada, já não me incomodava mais. Porque no grupo eu não via a hora de parar, porque doía nos ouvidos. Ali não, ali foi com música. E aí uma delas, a Conceição,
atenção e disse assim: Jesus está aqui e vai falar com você. E a voz dela mudou. E ele disse assim: meu filho, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E hoje eu estou te curando para que você possa curar. Eu estou te libertando para que você possa libertar. Eu estou lhe restaurando para que você possa restaurar. Não entendi nada. Eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Mas eu fiquei ali. E aquilo começou a encher. Me enchia de alegria. Me enchia, eu sentia aquela alegria brotando dentro de mim. E aí ela disse: Jesus está te dando uma relação de 9 salmos que você reze todos os dias até o fim da sua vida. E no fim ela me deu os 9 salmos. É o 1, é o 3, é o 19, é o 22, é o 26, é o 33, é o 66, o 120 e o 90. Quando cheguei em casa eu peguei e li. E quando eu li eu senti uma alegria que eu nunca mais tinha sentido na minha vida. Aquela alegria que dura até hoje. E eu comecei a correr atrás do prejuízo. Dali eu comecei a perguntar: onde é que tem um grupo de oração na terça-feira? Aí tal canto eu ia. E na quarta, tal canto eu ia. De segunda a sexta eu ia em grupo de oração todos os dias. E no sábado eu ia de tarde e de noite. E no domingo, quando havia alguma coisa de manhã, de tarde e de noite. E Deus fazendo a obra na minha vida. Quando eu fiz meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo, tinha 45 dias de caminhada. Fiz em 2 lugares ao mesmo tempo. Um na segunda-feira, onde eu comecei minha caminhada, e outro na quarta, lá na comunidade Cristo é Vida, onde também eu abracei como comunidade minha. E desses 2 lugares eu não participei. Não participei como qualquer outro participa. Eu já servi, eu já fui servo, porque ninguém acreditava que eu estava começando. Todo mundo achava que eu já tinha seminários e eu não sabia nem o que era seminário. Quando o meu diretor espiritual disse para mim: você vai ter que fazer um seminário de vida do Espírito Santo, eu disse assim: posso não. Por quê? Eu disse: porque eu já sou casado, para que eu faço seminário? Eu achava que seminário era para ser padre, eu nunca acreditava. E aí Deus foi mudando, Deus foi trabalhando a minha vida, Deus foi modificando a minha vida. Isso no ano de 92, foi o ano que mais Deus falou comigo, já para uma comunidade. E quando chega lá em outubro, ele fala dessa comunidade. E uma moça que me emprestava um livro, ela chegou para mim, ela desse grupo lá do Tetos Espirituais: Júlio, lê esse livro aqui, ele é muito bom. E eu li o livro Rabone. Li, muito bom realmente. E quando Deus falou, no dia 11 de outubro de 1992, aí estava num evento com o padre Camilo Bernal, era um evento da Renovação Carismática Católica. Aí Deus falou para mim: aqui começa a comunidade que eu quero, a minha comunidade. E eu já, com muita mistificação, eu cheguei nesse evento, o que estava lá desenhado, o que era o símbolo daquele evento, eu tinha visto de madrugada, em oração o Senhor tinha mostrado, aquele fogo do Espírito Santo. E aí ele disse: a minha comunidade começa aqui. Eu disse: mas que comunidade é essa? Ele disse: coloque o nome daquele livro que você leu. E eu disse: Rabone? E ele disse: sim. E aí nasceu a comunidade Rabone, que não era ainda de Maria, mas nasceu aí a comunidade Rabone. Isso foi no sábado, no dia 11 de outubro de 1992. No dia 12, no domingo, tivemos lá o dia, a manhã todinha no evento, e na hora do almoço eu fui almoçar em casa, preferi almoçar em casa. E cheguei em casa, a minha esposa tinha feito uma paçoca, e tinha deixado o sal, acho que de propósito, Deus pediu para ela deixar o sal. Estava mais salgada. Também naquela época não tinha problema com pressão alta, Eu comi essa paçoca, comendo salgadinha, estava uma delícia. E nesse almoço, meu filho chega todo riscado de faca, porque 2 marginais tinham roubado a sandália dele, que era a sandália Kenner, estava na moda na época, e ainda tinha riscado ele todinho de faca. E eu
eu cheguei, eu disse, não, entregue na mão de Deus, é assim mesmo. Eu todo, né? Querendo ser santo, a gente quer ser santo, né? E eu quero ser santo. E eu mais ainda naquela época, na mão de Deus, perdoe. Aí o demônio mete o rabo. E a minha esposa chegou e disse, como era o jeito dele? Aí ele começou a conversar, e eu comendo e entrando aqui. Estou tudo, como era o jeito daqueles dois. Terminei de comer, não tomei água. Vamos embora, mãe, vamos embora. E eu peguei o carro. Quando eu cheguei na Guanabara, com quem que eu me encontro? Os dois. Um saco grande assim, cheio de chinela, que eu vim saber que era chinela depois. Entrei na contramão, me esqueci que era cristão, me esqueci que estava começando uma vida nova, desci. Quando eu desci, né, estranhei porque eles não correram. Aí um puxou a faca, eu dei pronto, a solução. Né? E eu fui para cima dele, e ele veio para me furar, e eu tomei a faca dele, né? E bati muito, mas muito mesmo, bati muito mesmo. E ele já tonelado de sangue, né? E eu disse, agora chama teu amigo para apanhar também, chama. E ele gritava, né? Eu joguei no chão, pisei no peito dele, e ele gritava, vem Francisco, vem que um vai me matar. Um sol quente, né? 1h da tarde, e ele sem camisa, no asfalto. E o outro não vinha não. O outro, se ele quiser vir buscar aqui, viu? Vinha chegando uma outra pessoa e ficou lá com aquele. E eu fui. Mas o outro sabia que não ia ser muito legal para ele, correu. E eu peguei essa saco de sandália e depois eu dei para os pobres, pedi para Deus. E aí eu mandei que ele fosse embora, aquele cara, aí caiu uma ficha. Gente, isso aqui não é de cristão. Ali eu disse assim, Senhor, eu só bebo água hoje, depois que eu me confessar. E eu fui para ver. Aí deu 2h da tarde, 2h30, 3, 4, e a sede, já rachando tudo aqui. E aí eu fechava os olhos e minha mãe santíssima, mãe de Deus, intercede por mim que eu não vou aguentar, eu estou com muita sede. E as pessoas passavam com aquela garrafa bem geladinha assim, parece até aqui que era um filme em câmera lenta, né? Me mostrando a água. Quando deu 5h da tarde, a fundadora do Anuncio, a Lúcia, chegou e disse, Júnior, o que está acontecendo contigo? Eu falei. Ela disse, não por isso, não aguento ser daqui não. E me levou para eu me confessar com o padre Camilo Bernal, um colombiano que não dizia uma palavra em português, nem eu, nenhuma em castelhano. Como é que ia, né? Mas eu cheguei lá, quando eu comecei a contar os meus pecados, eu vou contar, e nem que não sabe o que eu estou dizendo, fui contando. E ele prestando atenção, prestando atenção. E depois ele começou a falar comigo em português. Ele não sabia falar, mas ele foi falando, depois ele disse, eu não sei como é que você conseguiu saber o que eu estava dizendo, falando, o intérprete dele falando, eu não digo uma palavra em português, nem amém em português, mas eu ouvia claramente o que ele estava dizendo. E ele disse o seguinte, Deus te fez para curar, Deus te fez para libertar, Deus te fez para restaurar através das tuas mãos. As palavras que Jesus teve dito no dia 9 de março desse mesmo ano. Ele disse, vamos fazer a consagração da tua mão. E eu botei as mãos, ele botou as mãos dele em cima das minhas, e aí ele foi dizendo, Senhor Jesus Cristo, pela gloriosa intercessão da Imaculada Conceição, não foi Nossa Senhora das Dores, não foi Nossa Senhora de Fátima, não, a Imaculada Conceição. Eu consagro minhas mãos, eu fui dizendo, eu consagro minhas mãos. E que elas, as minhas mãos, caiam pelo tronco, se um dia eu levantar as minhas mãos para bater em alguém. E aí ele consagrou dessa maneira e disse, Jesus está pedindo para que daqui mais 7 vezes, em 7 anos, nessa mesma época, você renove essa consagração. Tá bom. E aí no ano seguinte, o padre Alcântara, que era meu diretor espiritual, ele fez a renovação. E aí Deus é providente, porque no ano seguinte foi o padre Justa, um dos maiores ministros de cura e libertação do mundo. O padre Justa foi ele que fez a renovação. A segunda. A terceira também foi ele. E a quarta foi nada menos, nada mais, nada menos do que o padre Léo. E nesse dia que o padre Léo foi fazer, eu passei quase 3 horas
conversando com ele no quarto lá do hotel, ele e o Alberes, né, que era quem tinha trazido. E no final da conversa, eu disse: Padre Nelson, eu queria que o senhor fizesse a renovação da consagração das minhas mãos, né, a Jesus. E aí aquele jeito dele, né? E como é que faz isso? Eu digo: eu não sei, eu só sei que faz. É como dizia o Chicó, né? Eu não sei, eu só sei que faz. Quem é que fez? Aí eu disse: Padre Justo, Padre Alcântara. Então também faço. E aí botou as mãos e foi a consagração perfeita, linda, 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 soprada pelo Espírito Santo. E assim foi feita os 7 anos, né? E Deus vem me conduzindo, né? Comunidade Rabone, carisma de cura e libertação. É a única comunidade do Brasil com carisma, não é o ministério. O ministério toda a comunidade tem. O ministério de cura e libertação toda a comunidade tem. Com carisma só tem a comunidade católica Rabone de Maria. E quando foi a comunidade tinha uns 5 ou 6 anos, houve a necessidade da gente colocar de Maria, que ficou por muito tempo comunidade Rabone de Maria. E as pessoas até às vezes chegavam assim: mas como é que pode ser de Maria? Quer dizer, comunidade Rabone de Maria, quer dizer, Maria do Mestre, enfim, ficava aquele negócio. E depois um padre que também questionava muito isso, o padre Lauro Alves Freitas. Um dia ele preparando a homilia, e a homilia era aquele encontro de Maria Madalena com Jesus, o encontro com o ressuscitado. E aí quando ele foi preparar, ele rezando, aí Jesus disse para ele: pronto, você que se perguntou tanto, que comunidade Rabone de Maria, que lhe incomoda tanto, tá aí. Não é Maria minha mãe não, é Maria de Magdala, é Maria Madalena. E aí a gente ficou, né? Passamos muitos anos com 2 baluartes, nosso pai São Bento e São Pedro Pietrantino. E a partir daí, quer dizer, desde o dia que ela se tornou de Maria, sabemos que nossa baluarte também é Maria Madalena. E aí as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Então a comunidade católica Rabone de Maria é isso, né? Quando eu dei meu testemunho a primeira vez na Canção Nova, a pessoa que estava me entrevistando disse: como é que nasceu a comunidade? Eu disse: na lama. Disse: como assim? Então eu contei o começo. E o começo é isso, é uma lama. Quero dizer que aquele namoro, né, aquele segundo homem mais bonito do Ceará, né, com aquela menina de 15 anos e eu de 15, né, eu quero dizer que ela casei com uma mulher mais velha que eu. Ela olha já para mim, né? Ela também tinha 15, mas só que ela é de junho e eu sou de agosto, então ela é mais velha. Mas nós estamos há 47 anos, né, entre namoro, noivado e casamento. E esse ano a gente completa 43 anos de casados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu tenho assim a alegria de ter a minha filha biológica, a mais velha, a minha primogênita, a Kerma, né, que está na frente da comunidade há mais de uns 12 anos, como coordenadora geral, né? E já tenho a 4ª geração, a minha neta, né, que já está também começando a trilhar os caminhos de Deus, aquele caminho que leva ao céu. E a maior alegria da minha vida, aquilo, eu nasci para ser pai, né? Então eu tenho muitos filhos espalhados no mundo inteiro, para a honra e glória do Senhor. A coisa que mais me agrada, embora muita gente não saiba, né, é quando as pessoas chegam e dizem a bênção, e eu digo: Deus te abençoe, né? Porque eu passei muito tempo que nem eu pedi a bênção, né? Nem a meus pais, eu não pedia, eu achava isso cafona, fora de moda. E quando eu vim me tocar que era necessário pedir a bênção, aí eu tenho vergonha. E para abençoar era mais ainda. Então meus filhos iam pedir a bênção quando era pequeno. Não, isso aí passou, já passou. Então depois que eu disse: não, vocês têm que pedir a bênção. Não, você me ensinou assim. Então graças a Deus, Deus compensa. E botou muitos filhos na comunidade que me pedem a bênção. E muita gente que todos os dias pelo WhatsApp, né, cedinho estava me pedindo a bênção. Estava um bocado de tempo
mesmo sem poder eu abençoar, porque o WhatsApp quebrou. Aliás, foi o celular que queimou, né? O cão meteu o rabo de novo e queimou mesmo o meu celular, e aí eu estou sem poder mandar as orações e principalmente sem poder abençoar. Então que Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês e que cada um saia daqui plenos do amor de Deus e confiantes que Maria está perto de cada um de vocês. Maria não sai de perto de nós. Toda lágrima de nós que sai dos nossos olhos, toda lágrima que escorre dos nossos olhos, tenha certeza absoluta. E nem tenha pena das lágrimas. Chore, porque cada lágrima é preciosa, é uma pedra preciosa. E Nossa Senhora pega as tuas lágrimas, as minhas lágrimas, coloca no cordãozinho, só ela tem, e ela está formando, ela está construindo um rosário para interceder por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa e pelo nosso país. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.